Opa, 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 hein? Vamos que vamos. Esse vídeo, ele começa aqui na minha singela casa, mas ele termina no estádio Old Trafford. Isso porque eu resolvi abrir o vídeo com os jogos em ordem cronológica, né? Falando primeiro dos jogos deste sábado, e aí eu deixo para Old Trafford a análise não só principalmente do Derby de Manchester, mas também dos outros jogos deste domingo, combinado? Então, assim, se você não tiver nenhum interesse, né, em saber a minha opinião dos jogos deste sábado, é só, sei lá, pular aqui no vídeo para o ambiente de Old Trafford. Então, pela miniatura visual, você consegue guiar-se mais ou menos de quais jogos eu tô falando, tá? Um segundo aviso rápido aqui é que a rodada da semana que vem não terá vídeo. Isso por um motivo que eu considero muito nobre, espero que você também, que é o meu coração batendo mais alto de maneira louca e irresponsável. Eu vou para o Rio de Janeiro para a final da Libertadores como torcedor. Então eu viajo na quinta-feira, chego no Rio de Janeiro na sexta e volto já no domingo para chegar aqui na segunda-feira com a cobertura da quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Então eu não estarei em nenhuma condição, espero que por uma felicidade que transborda, né, eu não estarei em nenhuma condição de acompanhar a próxima rodada da Premier League. Peço perdão, mas faz parte, enfim, de quem ama futebol, né? Quem ama futebol começa amando um time e eu amo o Fluminense. Vamos falar primeiro do líder, né? Não só seguir a ordem cronológica, mas seguir a ordem da tabela, pelo menos nesse primeiro jogo, porque temos uma vitória do Tottenham num jogo chato. Chato que eu digo no sentido não é que tenha sido ruim. Foi um jogo difícil para o Tottenham. Vencer o Crystal Palace fora de casa geralmente é difícil. Ainda mais um Crystal Palace muito bem organizado defensivamente, né? O Roy Hodgson, com todas as críticas que lhe cabe, ele consegue armar times compactos e eficientes em algumas situações. E nessa contra o Tottenham funcionou muito bem, né? Um time que marcava em bloco baixo, com a última linha muito agressiva e muito bem organizada, de maneira que, por mais que o Tottenham quisesse atrair o Palace e desarrumar a defesa, isso não acontecia até o primeiro gol do Tottenham, que foi no lance de pura sorte, né? Basicamente. E, enfim, líderes precisam de sorte também. E aí o segundo gol, ele vai no que o Tottenham não conseguiu fazer no jogo inteiro por conta da desvantagem do Palace, que aí o Palace deu um passo adiante e aí começou a se desarrumar na marcação. E o segundo gol, que é muito bonito, uma jogada muito bonita do Tottenham, também acontece porque o Palace já estava com outra proposta defensiva, pelo menos no que eu pude interpretar durante o jogo, né? Mas por muito tempo era um Palace estacionado, a torcida entendendo a proposta e crescendo no ambiente de pressão para cima dos Spurs e tudo mais. Então foi uma vitória muito importante para essa jornada maravilhosa que o Postecoglou tá liderando o líder, né? Nesse momento, nesse primeiro terço quase, de Premier League, né? Olhando para as questões individuais, né? O retorno do Bissouma, ele não voltou bem, não achei que foi uma atuação interessante do Bissouma, mas principalmente foi um time que sentiu muita falta do Udogie, né? Não tinha condições de jogo, infelizmente o Udogie não pôde jogar, e aí eu não gosto do Ben Davies, desculpa, eu sei que ele é um soldado que de vez em quando entrega, mas eu acho ele muito aquém tecnicamente, ainda mais para esse Tottenham que tem uma afinidade com a posse de bola muito maior do que nos últimos anos. O Ben Davies é um jogador que eu não consigo ter nenhuma afeição, sinceramente. Melhora com a entrada do Emerson Royal, né? No segundo tempo, essa jogada pelos lados do Tottenham. E teve o retorno do Bentancur, né? Saindo do banco de reservas depois dessa longa lesão. O Bentancur, que para mim foi o melhor jogador dos Spurs na temporada passada, vai brigar por posição, porque por mais que o Bissouma tenha ido pontualmente mal, a temporada dele é muito boa. A do Sarr também, ainda melhor. Então, assim, o Bentancur vai brigar por posição, mas o natural é que se ele voltar como ele estava jogando antes da lesão, é que ele roube a posição de alguém nesse meio campo, né?
Cara, o segundo gol foi uma jogada lindíssima, né? Lançamento do Sarr, já falei aqui, mas vou entrar em detalhes, né? O Maddison sendo mais uma vez importante para esse Tottenham. Brennan Johnson e aí o gol do Son. Até o momento da gravação desse vídeo, que eu não estou vendo, né? A sequência da rodada com, por exemplo, Salah e outros. Ele é o vice-artilheiro da Premier League atrás do Haaland com 8 gols marcados. Heung-min Son jogando centralizado está sendo uma maravilha, está sendo um dos protagonistas desse Tottenham, que para mim tem como grande protagonista o treinador na área técnica, né? O outro detalhe que eu quero trazer aqui é que o Matheus França, que está começando a estrada no Palace, ele começando no banco de reservas, entrou no finalzinho do segundo tempo e ele teve a bola do jogo, né? O Palace, ele diminui no 2-1 com um gol do Ayew, que é um golaço, mas que começa com uma matada que, sinceramente, eu não vi nenhuma imagem que tenha me dado 100% de certeza que bateu na mão dele. Eu tenho a impressão de que bateu e, portanto, pela impressão, eu acho que deveria ter sido anulado pelo VAR. Dentro de campo me parece impossível o árbitro ter a certeza de que bateu na mão, por isso eu acho que o árbitro de campo foi bem em validar o gol. E aí o VAR não tem nenhum ângulo que mostre claramente, para mim, tá, que bateu na mão do Ayew. Mas me parece pela trajetória da bola e pela reação dele que bateu. E aí deveria ter sido anulado. Não foi, foi um golaço. E aí teve uma pressão do Palace no fim do jogo. E o Matheus França, que tinha entrado no finalzinho, ele teve a bola do jogo, acabou chutando para fora. O brasileiro revelado nas categorias de base do Flamengo, que foi chamado pelo Jamie Carragher, que cresceu como torcedor do Everton, ídolo do Liverpool dentro de campo e comentarista há muito tempo aqui na Inglaterra da Sky Sports. Ele estava comentando esse jogo e ele chamou o Matheus França de Frank. Muito provavelmente por não saber ler a cedilha no C. E também por ser um jogador muito novo na Premier League, o Matheus, né? Então, enfim, achei engraçado ele ter se chamado de Frank. Não foi nem Matheus Frank, foi só Frank. Deve ter lido rapidamente ali o Carragher na hora do lance. Falando para o torcedor do Tottenham aqui, tá? Por favor, foque em curtir a jornada, tá? Eu tô falando do fundo do meu coração, porque assim, tem muita gente que picota a própria alegria por permitir que a atenção de outros invada essa curtição, né? Por conta de uma galera que às vezes tem no fundo, por mais que torça para o Tottenham, ou por mais que torça para o time em questão, isso não é para a torcida do Tottenham em si, isso é do futebol. No fundo deseja que o time tropece para ter razão. Sacou? Não, eu avisei. Eu avisei lá atrás. Né? Vocês estavam aí viajando, comemorando liderança com 10 rodadas, e eu avisei. Cara, nesse momento essa turma só serve para ser baixo astral, né? Então, assim, eu não os escutaria. A turma do baixo astral não merece a sua atenção, torcedor dos Spurs. Curta esse momento. Falando em baixo astral, vamos passar para o jogo do Chelsea e para a vitória do Brentford em Stamford Bridge. Cara, assim, antes de falar da atuação, tem um dado que é muito, muito impressionante, que é, primeiro, o Brentford é o primeiro clube da história da Premier League a sair com 3 vitórias nas 3 primeiras visitas a Stamford Bridge. Portanto, se fosse no Brasil, a torcida do Brentford cantaria o Stamford Bridge é nosso, ahá, uhu, né? Porque é como se fosse o salão de festas do Brentford, o estádio do Chelsea. Mas não é só isso. Não é só isso. Nos últimos 7 meses, portanto, entre a visita anterior do Brentford com vitória e essa com vitória, nesse espaço de 7 meses, o Brentford ganhou mais jogos na Premier League em Stamford Bridge do que o Chelsea. Eita, até derrubei o laptop aqui. Cara, são 2 vitórias para o Brentford, né? E uma vitória do Chelsea na Premier League em casa contra o Luton Town no começo dessa temporada. É muito doido, cara. É muito doido. Né? Tem jogadores do Chelsea, do Brentford, muitos jogadores do Brentford, inclusive, com mais vitórias pela Premier League em Stamford Bridge do que Maurício Pochettino.
o próprio Thomas Frank, né? Então, assim, é doideira. Doideira esse dado como o Chelsea vai muito mal dentro de casa há muito tempo. Há muito tempo. E agora, quando parecia que ia dar uma guinada, né? Por mais que o Brentford seja um time chato, mesmo tendo um começo esquisito de Premier League, é um time sempre muito chato, parecia que o Chelsea estava embarcando numa sequência de boas atuações, bons resultados, e aí, dessa vez, não foi. Dessa vez não foi. E assim, eu sei que o roteiro ele foi um pouco similar a outros maus resultados do Chelsea nessa temporada, de dominar as ações ofensivas e criar oportunidades e desperdiçá-las, mas eu acho que dessa vez nem criou tantas chances claras, tá? Foram meias oportunidades, desperdiçadas no último passe, num drible errado, chutar em vez de tocar, tocar em vez de chutar, enfim, decisões erradas, principalmente acho que do Sterling, que foi muito mal nesse jogo, mas não somente. O Jackson também foi muito mal, né? Eu tento protegê-lo aqui, porque eu vejo um bom futebol dele, mas de fato não é um começo bom dele com a camisa do Chelsea. O Madueke também não foi bem, primeira titularidade dele nesta Premier League, primeira titularidade dele com o Pochettino na Premier. Então, assim, não encaixou ofensivamente. A única chance claríssima de gol que eu me lembro do Chelsea, se você me corrigir se eu estiver esquecendo alguma, foi uma belíssima jogada do Palmer no primeiro tempo. O Palmer, que para mim está seguramente entre as melhores contratações da Premier League nesta temporada. Ele dá um belíssimo lançamento para o Cucurella, que perde um gol quase na pequena área, né, na cara do gol. Fora isso, não vi muita, né, mas no fim das contas era o Chelsea que tinha o controle do jogo. Sai para o intervalo com a sensação de que deveria estar saindo com a vitória, e aí no segundo tempo o Brentford começa a incomodar. Né, tem uma chance que eu acho que é do Janelt, livre dentro da área do Chelsea, era para fazer 1-0, não fez porque chutou em cima do Sanchez. E aí a gente tem o primeiro gol marcado do Brentford, que é uma jogada do Mbeumo, mais uma vez. Cara, o Mbeumo é o principal jogador do Brentford desde a suspensão do Tony, já falei isso aqui, acho que inclusive na última rodada, na última análise de rodada. E ele dá assistência e depois faz o segundo gol, fecha o caixão do Chelsea nesse jogo, no lance em que, cara, eu não vejo tanta vergonha nesse gol, porque, cara, era escanteio para o Chelsea, o Sanchez tinha que estar na área mesmo, acabou sendo um escanteio mal cobrado, e no contra-ataque não tem que fazer, não tem que fazer. Né? Não era nem o caso do Sanchez fazer a falta, porque acho que o cartão vermelho ali seria pior, olhando para as próximas rodadas, que aliás daqui a pouco eu trago, do que tomar o segundo gol, porque era um jogo que já estava perdido, era o último lance da partida, né? Então, enfim, é uma derrota muito ruim para esse Chelsea, muito ruim. Tem algumas questões de escalação, o Pochettino teve problemas e criou outros, né? Quais problemas ele teve, além dos machucados de sempre? O gol? Perdão, minha namorada querida Sara estava indo embora e eu fui me despedir dela. Bom, não teve. Ele causou problemas e teve problemas, né? Ele não teve o Enzo, acabou de ser papai, inclusive, parabéns, e o Mudryk, de acordo com o próprio Pochettino, por pequenas lesões musculares de última hora na preparação do jogo. São dois desfalques importantes, principalmente o Enzo. Mas aí, cara, o Pochettino, que tinha dois laterais no banco, beleza, o James não tem condições de começar, entrou no segundo tempo mais uma vez, então tinha um lateral direito no banco, que é o Malo Gusto, que foi bem na última rodada contra o Arsenal. Ele vai lá e coloca esse cara no banco para colocar o Disasi como lateral direito, né? O zagueiro. Eu não entendo porque o Pochettino ele tem tanta tara em improvisar zagueiros como laterais, com tantos laterais à disposição do Chelsea, por mais que haja lesões, né? Chilwell, James e etc. Ele tem sempre algum lateral à disposição, eu não entendo por quê. O Thiago Silva chega ao número 80... Desculpa. O Thiago Silva chega ao jogo número 87 na Premier League. Todos com 36 anos ou mais, que foi a idade que ele chegou no Chelsea. Algo jamais antes feito por qualquer jogador de linha na história da competição. O Thiago Silva é gigante, o Thiago Silva é um dos maiores e melhores zagueiros da geração. Ele está ali com Sérgio Ramos, Piqué, enfim. É impressionante o que o Thiago Silva alcança, mesmo com tanta idade. É claro que ele não é eterno, essa certamente é a última
temporada dele pelo Chelsea, a última temporada dele na primeira prateleira do futebol. Imagino que volte para o futebol brasileiro depois, não sei. Mas enfim, é bonito ver o Thiago alcançando cada vez mais marcas históricas e é titularíssimo desse Chelsea, tá? Alguns pontos finais aqui. O David Washington, o David Washington, ele estreou, né, finalmente, o brasileiro que veio do Santos, entrou aos 35 minutos, mas não teve muita oportunidade, entrou numa fogueirinha ali, né? Claro que a pressão não estava nele, mas ele entra numa fogueira que estava 1-0 ali para o Brentford e ele entra ali, tem uma meia chance, mas enfim, não teve como analisar muito, mas pelo menos ele sai do banco de reservas pela primeira vez e temos uma esperança, nas palavras do Pochettino, que é o retorno mais cedo do que o esperado do Nkunku. Ele que infelizmente machucou, lesionou o joelho, passou por cirurgia assim que chegou no Chelsea, na pré-temporada. Ele que era a peça central, assim, o time, a princípio, né, na teoria, giraria em torno dele, seria fundamental para esse projeto do Chelsea, e ele se lesiona. A previsão era voltar só no fim de dezembro, no começo de janeiro, e aí ele possivelmente voltará depois da data FIFA, portanto, no fim de novembro, no começo de dezembro, um mês antes, né? Vamos ver se isso de fato acontece, ele que já está fazendo treinamentos individuais no gramado. E aí, cara, o Chelsea vai ter uma sequência agora complicada. Sendo que, nesse momento, o Chelsea está na 11ª colocação com 12 pontos, a 7 do Aston Villa, que ainda vai jogar, né? Então pode ser ainda maior, que é o 5º colocado. E do líder isso não vai mudar, né? Ele já está a 14 pontos do líder. O Chelsea está afundado, evidentemente não briga por título, isso nunca foi uma questão, mas pelo visto não briga nem por Liga dos Campeões, nem mesmo se a Premier League tiver 5 vagas. Não acho que esse deva ser agora o foco do Chelsea, né? Só que pior do que isso é a sequência agora dentro da Premier League. Tottenham, fora de casa, City, Stamford Bridge, Newcastle, fora de casa, Brighton, Stamford Bridge, Manchester United fora. Os próximos 5 jogos do Chelsea são chatos, para dizer o mínimo, né? Vamos ver o que vai acontecer com esse Chelsea. Passando para um passeio do Arsenal para cima do Sheffield United, 5-0 fora o baile, numa estratégia que deu muito certo do Mikel Arteta de rodar o elenco, descansar quem precisava descansar, dar minutos para quem precisava de minutos, e tudo deu muito certo para esse Arsenal, esse Sheffield United, vou te contar, hein? Quando a gente olha para a escalação, primeiro, surpresas, né? Na decisão do Arteta de rodar tanto o elenco em um jogo só. Ele coloca o Odegaard no banco, não tem sido tão importante nessa temporada assim, talvez possa ter sido também, acorda aí, para a entrada do Smith Rowe. Muito bom ver o Smith Rowe de volta ao time titular do Arsenal, já falei aqui várias vezes o quanto eu gosto dele. O Kiwior, que é bom jogador, na zaga à frente do Gabriel Magalhães. E a gente teve o Saka como capitão. Bonito ver o Saka como capitão desse Arsenal, cara. Bonito demais. O Arteta que não teve o Gabriel Jesus e o Partey machucados, ambos com lesões musculares que, de acordo com o Arteta, podem durar algumas semanas. Aí eu já não sei se influencia, se entra na data FIFA, influencia em convocação de seleção brasileira pro Gabriel Jesus. E aí, quando a gente vê a escalação, eu me fiz uma pergunta que acho que muitos torcedores do Arsenal também fizeram, que foi: por que Nketiah e não Trossard? Eu sei que são características muito diferentes, né? O Trossard seria mais um falso 9, mas eu preferiria o Trossard, né? E aí o Nketiah deu o melhor recado que ele poderia dar, o primeiro hat-trick da carreira dele e o primeiro hat-trick de um inglês vestindo a camisa dos Gunners desde 2015. Aquele saiu dos pés de Walcott. Então fazia tempo que o inglês não balançava as redes 3 vezes no mesmo jogo, com a camisa dos Gunners dentro da Premier League. Parabéns para o Nketiah, e ele fez 2 golaços, né? O primeiro é um gol muito bonito, não vou chamar de golaço, bolão do Rice, inclusive. O terceiro é espetacular, de fora da área, enfim,
muito bonito mesmo. O Sheffield United, ele tem o pior início, 10 rodadas, né, de qualquer clube da história da Premier League, empatado com apenas uma campanha, que também somou apenas um pontinho nos 10 primeiros jogos, assim como esse Sheffield United, que é o próprio Sheffield United em 2021. Então, assim, é complicado. Não sei se o Paul Heckingbottom ele vai ser demitido, se ele vai voltar para a Grifinória, algo do tipo, né? Mas está realmente complicado para esse Sheffield United. Inclusive, os 3 que subiram estão muito aquém, né? Mostrando mais uma vez o abismo entre Championship e Premier League, cada vez maior, inclusive. Passando para o último jogo que eu vou abordar antes de me teletransportar aqui no vídeo para Old Trafford, que é o Wolverhampton 2, Newcastle 2, um jogo de muitas lamentações por parte dos Wolves, muitas reclamações no pênalti dado para o segundo gol do Newcastle. Eu também não achei pênalti, achei um pênalti muito leve, muito soft, não daria pênalti, nem no campo, nem no vídeo. E muita preocupação com a situação de Pedro Neto. Por mais que o Gary O'Neill, que cada vez mais ele ganha espaço no meu coração como parecer ser um bom treinador, né, um novo Ed Howe aí, né, vindo aí do Reino Unido, ele fala que o Pedro Neto ele não tem uma lesão tão grave, mas de qualquer forma ele sai de maca, no chão, com uma lesão muscular. Não sei, provavelmente não joga antes da data FIFA, né? Mas de qualquer forma não é nada a longo prazo como as últimas lesões dele, né? O Pedro Neto ele tem só 23 anos e já ficou muito tempo fora por uma lesão do joelho e muito tempo fora por uma lesão do tornozelo, por isso que é muito triste vê-lo mais uma vez tendo problemas físicos, porque ele estava entre os principais jogadores da Premier League, tá? Chegou a 7 assistências na Premier League, assim, um negócio bizarro. Ele é muito bom jogador, desde que eu o vi pela primeira vez com a camisa dos Wolves, antes da lesão anterior. Sempre me chamou a atenção. É um moleque muito bom, cara. Ainda 23 anos, espero que ele consiga uma estabilidade física. Espero que isso não seja uma marca da carreira dele, que não seja algo crônico, porque é muito bom jogador. Outro que também está fazendo um trabalho impressionante com a camisa dos Wolves é o Hwang, né? Ele que chega a 6 gols, marcou um golaço. O gol do 2-2, né? O segundo gol. Ele que tinha cometido pênalti, então ele sai de vilão a herói, vai. E 6 gols marcados nesta Premier League. É bastante coisa para um time que não cria tanto como esse Wolverhampton. Matheus Cunha, outra boa atuação do brasileiro. A concentração das ações ofensivas do Wolverhampton, ela está nos pés desses 2 jogadores, Pedro Neto e Hwang. Mas o Matheus Cunha está sendo um muito bom fiel escudeiro ali, tá? Uma terceira peça que está regularmente jogando bem. Do lado do Newcastle, a gente teve o Callum Wilson marcando os 2 gols e chegando, primeiro, a 7 gols nesta Premier e, segundo, ultrapassando o histórico Andy Cole na artilharia do Newcastle dentro da Premier League. O Callum Wilson chega agora a 45 gols. O Andy tem 43, então ele ultrapassa o Andy Cole, estava empatado. Ele agora está a 1 gol do segundo maior artilheiro do Newcastle na era Premier League, que é o Peter Beardsley, que jogou nos anos 90 pelo clube. E aí, enfim, ele vai ultrapassar o Peter, né? Ele vai ser o segundo, mas ele não vai ser o primeiro, porque o primeiro é inalcançável, que é o absoluto, histórico, fantástico Alan Shearer, que tem 148. Tá? O segundo tem 46 e o primeiro tem 148. Para vocês entenderem o tamanho do Alan Shearer ou relembrarem. Lembrando que esse foi o primeiro jogo do Newcastle de tantos e tantos e tantos sem o Tonali por conta da suspensão de 10 meses. O Tonali que só volta no começo da próxima Premier League a voltar a jogar futebol por conta de apostas esportivas na Itália e também aqui na Inglaterra. Enfim, vamos passar para Old Trafford. Eu tenho tanta coisa para falar daqui, o vídeo já está longo, mas eu não vou me encurtar não, tá? Porque só desse jogo daqui, fora o Liverpool, eu tenho muita coisa para falar, evidentemente, né? São muitas obviedades, tá? A diferença do que você viu, se tiver
né, acompanhado o Derby de Manchester, e o que eu vi é que eu estou aqui. Que eu pude ver mais de perto, pude sentir um pouco mais o estádio, o pré, o pós, mas o que eu vou falar aqui muito provavelmente você também observou, porque está cristalino, gente, está claro, existe um abismo entre o lado azul e o lado vermelho da cidade em que eu tenho a honra de viver há mais de 7 anos. Eu chego aqui em 2016, já no meio da abertura desse abismo, e de lá para cá, em poucos momentos, houve a sensação de que esse abismo, ainda abismo, nunca virou uma fenda, né? Mas havia a sensação de que esse abismo ele poderia estar se estreitando. A temporada passada, por exemplo, deu um sinal disso. E volta e meia há recados muito claros que nos mostram que esse abismo ele continua como antes e que talvez o estreitamento dele fosse apenas uma miragem ou uma movimentação momentânea. Porque existe um abismo e hoje foi mais uma prova do quanto que Manchester, na última década, é azul, historicamente é vermelha. Né? Acho que nenhum torcedor do City pode negar que historicamente o Manchester United é um clube maior, com muito mais títulos, com muito mais glórias, dentro da Inglaterra, fora da Inglaterra e tudo mais. Mas o futebol é um esporte em movimento. Né? O mundo anda, não fica estacionado, não fica parado. E de 10 anos para cá, o Manchester City é um time e um clube muito mais eficiente, muito mais bem gerido e muito melhor do que o Manchester United. Hoje foi só mais uma prova disso. Quem é que veio para esse jogo pensando num resultado diferente? Não tem, cara. Não tem conversa. O United ganhou do City na última partida aqui, né? Na temporada passada. Mas o momento do Manchester United era outro. Era um time que vinha jogando bem. Esse não. 3 vitórias seguidas, mas jogando mal. Quem acompanha o canal aqui sabe. Quem acompanha os jogos sabe, né? Não precisa de mim. Mas quem não vê os jogos e vê o canal sabe disso também. Gente, vamos lá. Vamos trazer aqui elementos estatísticos. O Haaland tem tantos gols nesta Premier League sozinho quanto tem o Manchester United todo. 11 gols marcou o Manchester United nessa Premier League, 11 gols marcou o Haaland. 2 hoje aqui. Inclusive, aí vamos entrar no capítulo Haaland logo então, ele tem 47 em 45 jogos pela Premier League. Ele fez os primeiros gols dele aqui em Old Trafford, mas ele já entra no recorte Premier League no top 5 de jogadores com o maior número de participações diretas para gol na história do Derby de Manchester, lembrando dentro do recorte da Premier League. Já está no top 5, tá? E é um absurdo o que o Haaland já faz. Ele tem 8 participações diretas para gol em 3 jogos contra o Manchester United pela Premier League. Ele está atrás do Agüero, empatado com o Agüero, né? Que tem 8 em 13, atrás de 3 jogadores do Manchester United. O Rooney, que tem uma a mais que o Haaland, em 21 jogos. Ele tem 2 a menos que o Cantona em 6 jogos. Esse dado do Cantona também é um absurdo. Nossa senhora, eu não sabia que ele tinha feito isso com o Manchester City em apenas 6 partidas. E o Giggs, que tem 13 e 29. É questão de tempo para o Haaland ser o líder, não só em número puro e seco, como em média, né? De participações diretas por jogo. Porque é um absurdo o que o Haaland faz, cara. É um absurdo o que o Haaland faz. Inclusive, ele chega a mais um recorde, é o jogador a chegar a 20 gols fora de casa mais rapidamente dentro da Premier League. Ele chega a 20 gols em 23 jogos, 5 a menos do que o detentor do recorde anterior, o inglês Kevin, não Calvin, Kevin Phillips. Ok? Vamos para outros dados aqui para mostrar esse abismo, porque o jogo de hoje ele não fala só sobre hoje. O jogo de hoje ele fala sobre o momento histórico em que estamos vivendo. Cara, eu sou velho o suficiente para ter acompanhado o Manchester United no topo e o crescimento do Manchester City. Há pessoas, talvez aqui inclusive, que não têm essa memória do Manchester United no topo. Há uma geração que só viu o City batendo no Manchester United. Gente, esse jogo não fala só sobre hoje. Desde a chegada do Pep Guardiola em 2016,
O Manchester City, dentro da Premier League, somou 145 pontos a mais do que o Manchester United. Cara, é uma média de cerca de 20 pontos a mais por temporada. É muita coisa. 145 pontos a mais, 60 vitórias a mais, 229 gols acima do Manchester United. O Pep Guardiola é o principal protagonista disso aqui. Não é... Eu não consigo entender quem fala que os papéis se inverteram. Nunca se inverteram os papéis entre City e United. Não é como se o City tivesse virado rico e o United tivesse virado pobre como era o City antes da grana. Não é isso. Mudou de lado esportivamente. O que aconteceu foi que o City começou a ganhar tanta grana quanto o Manchester United e investiu melhor. O banco de reservas hoje do Manchester United, por culpa também do Ten Hag, tinha Antony, Mount, só esses dois aí já dá quase 200 milhões. Fora outros que eu não vou lembrar aqui. Mas enfim, né, o Ten Hag ele traz o Mount para não jogar num jogo como esse. O Antony, uma participação pífia do Antony hoje, balançando a cabeça contra o treinador do banco de reservas porque não entrou, e quando entra só não é expulso porque o árbitro não foi um pouco mais rigoroso, porque ele deu um pontapé no Jeremy Doku e depois deu um tapa na mão do atacante do Manchester City. Uma atuação absolutamente ridícula do Antony, como praticamente de todos os jogadores que entraram em campo vestindo vermelho hoje. O Manchester City bagunçou com o Manchester United. O segundo tempo foi uma coisa absolutamente linda para um lado e constrangedora para o outro. Linda para um lado e constrangedora para o outro. Bom, o Ten Hag, ele disse que por opção tática, ele colocou o Varane e o Reguilon no banco de reservas e começou com a linha de Evans, Maguire e Lindelof. E o Dalot na direita, Lindelof na esquerda. É complicado, cara. É complicado. Do lado do Manchester City, quem que eu vou escolher como protagonista além do Haaland? E o Haaland ainda teve a grandeza de espírito que, com uma chance flagrante de gol para fazer o hat-trick, e isso o Guardiola sempre bateu nessa tecla, né? Ele não é um cara egoísta, ele não é daqueles atacantes que só pensam em si, apesar de ser um tarado por gols, como a gente pode ver. Ele, com uma chance flagrante de gol, ele toca para o Foden fazer o terceiro do Manchester City, ainda faz um gesto para o Foden comemorar na frente da torcida aqui. O Haaland é o principal jogador desse jogo, por ter sido mais decisivo, mas eu quero destacar aqui, além do Phil Foden, que fez uma partida com lances mágicos, eu quero destacar principalmente dois nomes. Três. Bernardo Silva. Cara, o Bernardo me convence que cada vez mais eu vou colocá-lo naquela lista de jogadores que eu vou dizer mais tarde quando ficar velho, se eu tiver a honra de ficar velho, o privilégio de ficar velho, de falar, ó, eu vi esse cara jogar. Sem brincadeira, tá? O Bernardo Silva, ele é um regista. O Bernardo Silva, ele é o que você quiser que ele seja, porque ele joga em qualquer posição e de maneira maravilhosa. E pequenininho, miúdo, magro, dentro da Premier League, futebol físico, caramba. O talento, ele sobrepõe. E o Bernardo Silva é um mágico, um mago. O Bernardo Silva é maravilhoso de se ver jogar. O Rodri. Gente, o Rodri. O que o Rodri fez hoje aqui? É o melhor jogador da posição no mundo com alguma distância. E eu queria falar também do Kyle Walker, que são raríssimas as vezes em que ele perde na marcação. Ele está se tornando um dos melhores marcadores do mundo e se tornando um dos laterais mais eficientes do mundo também. Já fui muito crítico do Walker anos atrás, e se os fatos mudam e eu não mudo de opinião, eu sou um bobão. E o Walker, ele já está jogando a beça há muito tempo. E mais uma grande atuação do Walker por aqui. Então, enfim, né, temos aqui o cenário da última década concretizado em mais um resultado. O último balizador aqui para eu passar para o jogo do Liverpool, tá? Antes da partida de hoje, não estou contando com a partida de hoje, tá? Dentro da Premier League, o Manchester City, de 2011 para cá, ele venceu 13 dos 24 encontros com o Manchester United. Ok?
antes de 2011, para você chegar a 13 vitórias do Manchester City aqui pelo Campeonato Inglês, você tem que ir para a década de 70 e chegar ao jogo de número 62. Então, de 70 para 2011, foram 13 vitórias do City em 62 jogos. De 2011 para cá, foram 13 vitórias do Manchester City em 24 jogos. Agora 14 em 25. Enfim, só não vê quem não quer ver. Eu não vi o jogo do Liverpool, eu vi os gols e vi, para mim, a imagem do futebol, ou pelo menos da Premier League, neste fim de semana, que é o Diogo Jota, depois de abrir o placar, ele estender a camisa de Luís Dias. Para quem não sabe, o Luís Dias estava pronto para jogar e não jogou por motivos absolutamente claros e não preciso nem falar que justificados, né? Por conta de um drama pessoal. Os pais dele foram sequestrados na Colômbia. Eu não consigo nem imaginar a dor que isso implica no ser humano, cara. Felizmente a mãe dele foi achada. Até a gravação desse vídeo eu não sei se o pai dele já foi resgatado. Eu espero que sim, do fundo do meu coração. E o Jota coloca a camisa do Luís Dias ali. Bonito pra caramba o que o Jota fez. Imagino que outro jogador do Liverpool também faria naquela posição. Enfim, é um sinal de como esse elenco do Liverpool ele é afinado e muito humano. Vários torcedores também mostraram sinais de humanidade hoje nas arquibancadas, apesar do clube coibir algumas dessas manifestações. Tivemos o Salah mais uma vez mostrando a consistência na arte de impressionar. O Salah chega, ele termina o jogo com um gol e com uma anteassistência, né? A jogada do segundo gol do Liverpool, ela é uma delícia de assistir. Cara, é lindo. A pisada do Salah que termina num passe, desculpa Darwin, desculpa Szoboszlai, ela é a jogada, tá? Ela é o gol. Ela é o que eu quero pendurar para ficar vendo no replay. Cara, se você não viu, veja, eu não boto aqui porque eu não posso o lance. Ele pisa, atrasa a jogada um pouquinho para esperar o Szoboszlai ultrapassar e ele rola a bola no fim do movimento de pisar, né? Assim, é um negócio... Mohamed Salah, ladies and gentlemen. E ele faz o terceiro, numa bobeada, mais uma da zaga do Nottingham Forest. E aí vamos aos dados, né? Primeiro que 8 gols e 4 assistências em 10 rodadas de Premier League. Complicado. E ninguém participou diretamente de tantos gols na Premier League no ano de 2023 como o Salah. São 32. 20 gols e 12 assistências. 32 participações diretas a gol. E o Liverpool vai ganhando corpo para a briga pelo título. Já podemos começar a projetar isso. Já podemos começar a projetar um Liverpool de volta ao que fez de maneira rotineira por tantos anos com o Jürgen Klopp, que é brigar pelo título da Premier League. Vamos ver. Mas está dando gosto de ver como o Liverpool está voltando a ser o que a gente se acostumou ao que ele era, né? O carinho que eu tenho pelos grandes momentos do Liverpool e pelo privilégio que eu tive de acompanhar, ele é enorme e está pendurado na minha parede de memórias aqui. E eu espero que a gente possa ver mais desses momentos com o Jürgen Klopp no comando desse Liverpool e parece que estamos indo nessa direção. Acho que estou sendo expulso aqui de Old Trafford, né? 3 curtinhas para fechar. Villa 3-1 no Luton Town, 6 jogos invicto agora. 20 vitórias na Premier League em 2023. Apenas o Manchester City tem mais vitórias do que o Aston Villa em 2023 na Premier League. Aston Villa do Unai Emery, hein? Douglas Luiz chega ao 7º jogo em casa, seguido com participação direta para gol. Nunca nenhum jogador do Aston Villa fez isso na Premier League. E dos sul-americanos da história da competição, ele perde apenas para Suárez, que tem 8 jogos seguidos entre 2013 e 2014. Douglas Luiz, hein, meus amigos, minhas amigas. Everton ganhando do West Ham em Londres. E o Calvert-Lewin com um gol de centroavante. Chega aos 50 gols na marca pessoal dentro da Premier League. Terceira derrota seguida do West Ham, sinalzinho amarelo ligado. E para fechar,
Brighton 1, Fulham 1, tropeço do Brighton. O Fulham é um osso durinho de roer mesmo, mas em casa esse Brighton tem que ganhar, apesar de tantas lesões. O dado legal são dois, na verdade. O Evan Ferguson, que fez o gol do Brighton, é o primeiro adolescente a marcar pelo menos 10 gols em um ano corrido, né, do calendário 2023, na Premier League, desde Rooney, que marcou 11 em 2005. Então pode ser que o Ferguson empate ou ultrapasse o Rooney. E esse eu acho um barato, cara. 65% dos gols marcados por adolescentes na Premier League neste ano de 2023 foram do Brighton. 65%. É o Brighton, senhoritas e senhoritos. Um beijo, até o próximo vídeo. Falei demais hoje, hein? Valeu!